Se a sua casa está organizada e dá um problema no telhado, por exemplo, uma parte do teto cai. E aí, ok, fica fácil de você chamar uma pessoa para ir arrumar aquele espaço, né? E fica fácil de tirar os entulhos, fica mais fácil para resolver todas as questões. Isso não é para outras pessoas, é para cada um de nós. Precisamos estar envolvidos em ajudar os pobres, seja o... Olá! Então, como foi depois do vídeo de ontem sobre pontualidade? Decidiram o que irão fazer da vida de vocês? Eu fiquei bastante pensativa, sabe? Apesar de já saber, né, de já me planejar ser pontual, eu quero realmente efetivar isso na minha vida. Chegar lá na frente, um pouco mais lá na frente e falar assim, nossa, melhorei bastante nessa área. Hoje nós vamos entrar num assunto de organização. Quem nunca, né? Quem nunca foi desorganizado, quem nunca não deixou de planejar alguma coisa, não deu tempo de organizar o quarto, não deu tempo de organizar a casa. Eu esqueci da minha água, vou ali e pego e já volto. Enquanto isso, o pão está no forno, a segunda assadeira já está no forno, ele está quase pronto, então daqui a pouquinho eu tenho que ir lá pegá-lo também. Mas nós vamos conversando aqui sobre a questão da organização, né? Quem nunca deixou a desorganização tomar conta da vida, né? Ou pelo menos uma parte da vida. É muito natural. E eu admiro aquelas pessoas que têm a capacidade extrema de organização. Muito bonito quando as pessoas etiquetam, sabe? Colocam nos seus potinhos dentro do armário, tudo organizadinho, do alto para baixo, do pequeno para o grande, né? Tudo coloridinho, assim, tudo da mesma cor. Por tamanho. Eu acho muito bonito. Eu gostaria de ser assim? Gostaria. Imagina essas pessoas que têm essa capacidade de organização física, né? Eu imagino que a maioria delas também tenha uma certa organização mental. Isso faz diferença na nossa vida. É muito aconchegante, é muito gostoso a gente chegar assim num ambiente em que tá muito organizado, tá limpo. Não é gostoso? Não é aconchegante? Quando a sua casa tá toda limpinha, você dá aquele faxinão assim, a casa tá cheirosa, tá organizada, tá limpa. Não dá uma sensação boa, né, de paz, de leveza? Então, será que não tá faltando isso na nossa vida?
essa questão da organização? Será que para deixar a nossa vida mais leve, não temos que fazer uma faxina, né? Faxina mental, uma faxina física no seu ambiente, né? Pode ser na casa, no quarto, em algum cômodo, né, da casa, uma faxina de amizades e colocar tudo organizado. Será que não está faltando isso? Porque às vezes a gente carrega muito peso da falta de organização com o tempo, falta de organização com os bens materiais que nós temos, né, sejam eles grandes ou pequenos, e aí isso vai acumulando peso. E sabe que isso atua efetivamente na pontualidade, que foi o que nós dissemos ontem? Porque se não somos organizados, acabamos por criar uma desorganização que acaba com a pontualidade. Vocês concordam comigo? Por exemplo, se o seu guarda-roupa está bagunçado e aí você precisa se arrumar para chegar, né, a tal hora em determinado lugar. Só que seu guarda-roupa está bagunçado, você quer aquela blusa, aquela peça de roupa específica para tal encontro. E aí você vai ter que se virar lá para encontrar aquela peça de roupa, ainda vai ter que passar provavelmente, né, porque deve estar toda amarrotada. Se não, você já sai com ela amarrotada mesmo, mas o tempo que você irá levar para procurar a peça de roupa ali, você já perdeu, sabe? É o tempo que você poderia estar chegando lá no lugar em pontualidade, a menos que você já tenha se programado para perder esse tempo ali procurando a peça de roupa. Mas convenhamos, a nossa vida é tão curta para poder ficar perdendo tempo procurando as coisas, sabe? Se nós podemos otimizar o nosso tempo, deixar já organizadas as coisas no lugar, justamente para ganharmos, né? Ganharmos tempo e efetividade, produtividade, né? Essa questão da produtividade eu nem gosto de falar muito porque é exaustiva. Só de falar, né? Peraí, eu vou olhar o pão e já volto. Não tá pronto ainda não. Então, mas o que eu tava falando é o seguinte. Se tentarmos nos organizar, será que não vai fluir mais a nossa vida? Será que não vai deixar mais leve, sabe? E não precisa ser essa organização extrema que a gente vê aí nas redes sociais, não tá com potinho, tudo por não. Se for, é lindo, né? É ótimo. Eu, por exemplo, eu acho lindo e eu tenho a tendência de ser uma pessoa organizada. Porém, agora eu percebi, eu tô falando longe do microfone, me perdoem. Porém, eu gosto do ambiente minimamente organizado. E isso libera minha mente, libera os meus pensamentos, me ajuda a ter mais criatividade. Eu consigo focar mais nas coisas que eu tenho que fazer. Fica mais claro para mim a perspectiva do dia, né? Como será o meu dia, fica mais claro. Então, organização mental, organização do espaço, principalmente, né? Porque se o espaço ele tá bagunçado, eu não consigo pensar, então eu preciso organizar. Mas eu não sou dessa pessoa que escreve os nomes nos potinhos, que eu acho lindo, mas por enquanto eu ainda não sou. Quem sabe eu não chego lá um dia desses, né? Mas a questão aqui é isso, trazer a organização para a nossa vida para deixá-la mais leve. E como nós podemos fazer isso? Olha, através de aplicativo, separando o tempo. Primeiro, organizando o nosso tempo, fazendo um planejamento. Para sermos organizados, nós precisamos planejar o nosso dia, planejar aquele tempo que nós iremos dedicar a tal organização na nossa vida. Por exemplo, eu gostaria de organizar o meu quarto, né? O meu guarda-roupa, para ser mais específica. Mas aí eu não tenho tempo, por isso que até hoje eu não organizei. Porém, eu vou colocar na minha agenda, assim, especificar. De tal data não irá passar. Então, não sei, tal dia eu vou organizar o meu guarda-roupa. E pronto, pode chover canivete, que o meu objetivo naquele dia será organizar o guarda-roupa. E aí eu separo um tempo para poder fazer essa atividade, com aquela margem, né, de erro que a gente estava falando da pontualidade, para poder deixá-lo organizado, sabe? E é mais ou menos isso com todas as tarefas do nosso dia a dia. Primeiro, eu acho que tudo começa na nossa mente. Então, para a gente começar a ser leve de verdade, a gente precisa mudar a nossa mentalidade em relação à pontualidade, à organização, a enfrentar os problemas do dia a dia. Então, todas as coisas aqui que eu vou falar, né, nos próximos vídeos que eu tô falando, estão interligadas, sabe, para deixar a nossa vida mais leve. E o nosso objetivo aqui é trocar ideias para realmente adquirirmos habilidades, adquirirmos ferramentas para deixar a nossa vida mais leve, para sermos felizes, de fato, né? Apesar dos problemas. Então, a organização, eu acho que eu acho não, né? Com certeza é uma ferramenta que nos ajuda a ser mais leves e que pode nos ajudar também a enfrentar os problemas do nosso dia a dia de forma mais equipada, né? Quanto à pontualidade. Quando nós estamos organizados financeiramente, só um exemplo, não fica mais fácil de enfrentarmos uma adversidade financeira?
Da mesma forma, é a questão das outras áreas, né, da nossa vida. Então, se estamos preparados, organizados, temos a nossa mente organizada, temos o ambiente organizado, fica muito mais fácil. Um outro exemplo, se a sua casa está organizada e dá um problema no telhado, por exemplo, uma parte do teto cai. E aí, ok, fica fácil de você chamar uma pessoa para ir arrumar aquele espaço, né? E fica fácil de tirar os entulhos, fica mais fácil para resolver todas as questões, né? Agora, se a sua casa está extremamente desorganizada, com mato aqui, roupa jogada, não sei o que, tudo desorganizado, o que você vai fazer primeiro? Vai ter que organizar a casa para chamar outra pessoa. E isso se você tiver vergonha de bagunça, né? Porque eu sou dessas. Você vai ter que organizar a casa para depois chamar a pessoa, para a casa ficar receptiva, para a pessoa chegar e fazer o que precisa ser feito, sabe? Numa urgência, por exemplo, sua casa tá toda bagunçada, chega uma pessoa lá e o que você faz? Fica com a cara no chão porque tá tudo bagunçado. E a bagunça não te representa. Mas tá tudo bagunçado porque você não separou um tempo para organizar. Eu tô falando assim da organização, né, em coisas que parecem grandes, né, no dia a dia, exigem mais tempo de organização, mas podemos manter também a organização na nossa vida e reduzir o tempo de investimento em organização. Pequenos atos organizados nos garantem uma qualidade de vida melhor, nos garantem também ganho de tempo, né? Porque assim, se você levanta, toma café da manhã, não lava a louça. Ok, a louça tá lá na pia. Aí você almoçou, não lavou a louça, tá lá na pia. Você jantou a louça, jogou, colocou a louça lá na pia. E depois, quando você for lavar aquela louça toda, você vai ficar muito mais tempo ali na pia lavando a louça para deixar organizado. Se você levanta, já toma o café e já lava a louça, fica muito mais fácil no decorrer do dia, entendeu? Você ganha mais tempo. É a mesma coisa você dormir com a cozinha organizada, sabe? Às vezes a gente fala, eu não tenho tempo para fazer isso. Se você tem tempo de separar 1 hora para lavar a louça, 30 minutos para lavar aquele sempre, sabe? Porque é um hábito. No início é um pouco chato, nossa, vou ter que lavar a louça toda hora. Mas quando você pega esse hábito, cara, é muito bom, porque você nunca vai ver a pia suja. Isso te dá uma paz, te dá uma tranquilidade, além de você ganhar tempo para poder fazer outras coisas depois, né? Então, assim, são pequenos atos no nosso dia a dia que a gente pode adquirir para ter o mínimo de organização possível e deixar a nossa vida mais leve. O que você acha sobre esse assunto? Escreve aqui nos comentários dicas de como deixar a vida mais organizada, de como organizar os ambientes de forma mais rápida também, estratégias para deixar a organização mais eficaz, né? Porque às vezes também a gente faz aquela organização mais ou menos, porque nós não temos muita prática, muita técnica. Se você tiver dicas, deixa aqui no comentário, eu vou adorar ler. Hoje o tema foi bem prático, né? Podemos aprofundar no assunto mais para frente, mas eu não gostaria muito de demorar aqui nas nossas conversas, sabe? Apesar de ser muito gostoso essa troca de ideia, assim, demora muito na edição do vídeo. E como, né, a minha intenção é produzir conteúdo todos os dias durante 30 dias, exceto aos domingos, então realmente fica muito puxado e o meu dia já é corrido. A conversa aqui, por enquanto, né, não será tão profunda, não vai entrar em muitos detalhes, mas o foco realmente, né, como eu tenho falado nos outros vídeos, é para abrir um pouco a nossa mente em relação a como podemos deixar a nossa vida mais leve, quais são as estratégias que podemos adquirir, né, para deixar a nossa vida mais leve. E assim, se o assunto te interessa, se você acha assim, se realmente esse vídeo abriu a sua mente, fala, nossa, realmente, né, tal habilidade eu posso adquirir, posso melhorar em relação a isso, pesquisa sobre. Ouve um podcast, se você não tiver tempo de ler um livro, pesquisa, sabe? A respeito de como você pode utilizar essas ferramentas no seu dia a dia para deixar a sua vida mais leve. Mais para frente, né, eu espero trazer conteúdos mais profundos assim para você, mais detalhados, né? Mas por enquanto é realmente esse período de 30 dias também é para gente abrir a nossa mente, para mim e para você abrirmos a nossa mente em relação a como podemos buscar realmente a leveza, né? Como eu havia dito. Então é isso. Obrigada por ficar até aqui, obrigada porque você tem contribuído para o crescimento desse canal, viu? Tchau, até amanhã. Eu dei tchau, mas eu quero mostrar para vocês o pão que eu fiz.